A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é Presbítero David, de Maceió, Alagoas. Estou comentando a lição de jovens que tem como tema Plano Perfeito. A sétima lição, ela nos traz o seguinte tema: a eleição na salvação. O texto principal está em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz: como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar o conceito bíblico de eleição. Segundo, compreender a eleição bíblica fundamentada em Jesus. E terceiro, conhecer as implicações da eleição bíblica. Fazendo uma introdução desta lição maravilhosa, a salvação e a eleição estão intimamente ligadas à obra redentora de Cristo, que, por meio de seu sacrifício na cruz, nos ofereceu o perdão e a vida eterna. Por isso, a eleição é uma escolha de Deus, não fundamentada em determinismo, mas na sua infinita graça e amor. Deus nos escolheu porque em Cristo ele decidiu misericordiamente nos chamar para uma vida de transformação. O primeiro tópico dessa lição tem como tema o conceito bíblico de eleição. O primeiro subtópico fala a eleição como parte do plano redentor de Deus. A doutrina bíblica da salvação é de grande importância. Ao refletirmos sobre ela, podemos nos perguntar: como Deus elege os salvos para a salvação? A eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional. Ou seja, ela faz parte do plano de Deus para salvar o pecador, em que este deve respondê-la como arrependimento e fé. É essencial entender que a eleição bíblica está fundamentada na obra do nosso Senhor Jesus. A eleição aponta para a obra de Cristo, o Cordeiro escolhido, por meio do qual todos os crentes são eleitos para a salvação. O segundo subtópico diz a eleição no Antigo Testamento, Israel como povo escolhido. Quando observamos a eleição no Antigo Testamento, percebemos que se trata de uma eleição corporativa, ou seja, a eleição bíblica para salvar não diz a respeito a indivíduos, mas um povo, exceto quando se refere-se à eleição para ministérios específicos, como nos casos de Abraão, Davi e Jeremias. Essa mesma perspectiva está encontrada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a eleição foi dirigida a Israel, não por mérito do povo, mas pela graça de Deus. O terceiro subtópico diz a eleição no Novo Testamento. A igreja como povo eleito em Cristo. Agora, por meio da aliança realizada no Calvário, a eleição é cumprida
em Cristo. A ênfase do Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes que estão em Cristo foram eleitos para a salvação. Por isso, ela continua sendo corporativa. Nesse sentido, a eleição se estende-se aos gentios por meio da pregação do Evangelho. A igreja, então, é chamada a viver conforme essa eleição, refletindo o caráter de Deus no mundo. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 6 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. O segundo tópico dessa lição tem como tema a eleição bíblica fundamentada em Jesus. O primeiro subtópico diz: Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. Jesus é o eleito em um sentido único, pois ele é o Cordeiro de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para realizar a obra redentora da salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. A sua eleição inclui o sacrifício perfeito de todos os crentes. Ele é o primeiro eleito, cujo sacrifício na cruz assegura a nossa própria eleição em Cristo. Para nós, na perspectiva bíblica pentecostal, a eleição é profundamente cristocêntrica, pois tudo gira em torno de Jesus Cristo e da sua obra redentora. O segundo subtópico diz: a eleição em Cristo. Todos os crentes são eleitos nele. A eleição e Jesus Cristo estão ligadas, pois é em Cristo que somos escolhidos para viver uma vida eterna. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A eleição não acontece fora de Cristo, mas por estarmos unidos a Ele, somos chamados, eleitos para viver com Deus para sempre. Essa eleição está fundamentada na obra redentora de Cristo, que, ao sacrificar sua vida por nós, nos deu acesso à graça divina. Portanto, a eleição é um ato de graça feito por Cristo, que nos capacita a viver uma vida eterna. O terceiro subtópico diz: a eleição em Cristo, uma eleição com propósito. A eleição em Cristo não é arbitrária, mas está sempre voltada para o cumprimento de um propósito divino. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. O propósito da eleição é que os crentes vivam para a glória de Deus, refletindo o seu caráter e amor no mundo. No entanto, essa vivência deve ser tanta deliberada quanto espontânea, pois nossa resposta à chamada de Deus precisa ser intencional e genuína. A santidade é o serviço a Deus. São aspectos essenciais dessa vivência, mas depende da nossa disponibilidade em nos entregar totalmente a Ele. A eleição nos chama a viver de forma fiel e obediente ao plano divino, para que todos sejam feitos para a glória
de Deus. O terceiro tópico dessa lição tem como tema implicações da eleição bíblica. O primeiro subtópico fala a eleição e o propósito global, a missão de proclamar as boas novas. A eleição divina não é uma escolha isolada, mas tem um propósito global, como vemos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, onde a missão de proclamar o evangelho é dada a todos os crentes. Essa responsabilidade de participar ativamente dessa missão envolve levar as boas novas de salvação a todas as nações, reunindo todos os eleitos em Cristo. Visto que participamos dessa missão, a eleição nos coloca no centro da vontade de Deus e do plano redentor, que visa a reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. Por consequência, a igreja, como povo eleito, é chamada a ser a luz para as nações, refletindo o caráter de Deus e proclamando sua salvação. O segundo subtópico diz a eleição e o chamado para viver em santidade. A eleição que Deus faz é o fundamento para a santidade, pois somos chamados para viver de maneira santa, assim como ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Já a santificação é um processo contínuo, operado pela ação do Espírito Santo, que nos capacita a crescer em pureza e obediência. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Em síntese, a eleição nos dá a capacidade de viver uma vida transformada, marcada pela conformidade à imagem de Cristo, refletindo o seu caráter em nossas ações. Esse processo não é instantâneo, mas envolve uma entrega diária ao Espírito, que nos guia e nos molda. O terceiro subtópico diz: a eleição é um chamado para viver o serviço do reino de Deus. A eleição é, acima de tudo, um chamado para o serviço no reino de Deus, como vimos em Efésios capítulo 2, versículo 10, onde somos criados em Cristo para as boas obras. Fomos eleitos para participar ativamente da obra de Deus, seja no ministério do ensino, na evangelização ou em qualquer outro campo de serviço, como indicado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Essa disposição para servir é uma manifestação dessa eleição, pois, sendo escolhidos, somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para cumprir os propósitos de Deus. Fazendo uma conclusão dessa lição maravilhosa, a salvação e a eleição, em uma última análise, são a demonstração do amor imensurável de Deus por nós, como visto em suas escolhas soberanas em Cristo. A eleição bíblica está centrada na obra redentora de Cristo, que nos oferece a salvação por sua graça e sacrifício. Não somos apenas salvos, mas, por meio da eleição, somos chamados a viver uma vida de santidade, compreendendo a forma de serviço ao reino de Deus. Portanto, a eleição não é o fim em si mesma, mas um convite
para sermos instrumentos de transformação no mundo. Assim somos escolhidos para cumprir o propósito divino de proclamar o Evangelho e viver em conformidade com a sua vontade. Eu já quero agradecer a todos. Compartilhe esse vídeo e nós nos encontramos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Amém.